Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre a charge e o cartoon. Mas antes vamos cumprimentar o nosso intérprete Natan. Olá, Natan, tudo bem? Vamos aos conteúdos? Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos e seus efeitos de sentido, a fim de compreender a finalidade do uso desses recursos. Lembrando aqui, que recursos persuasivos é quando o autor daquele texto ele tem a intenção de convencer o leitor a algo, de repente a mudar de ideia, por exemplo. Charge ou cartoon? Esses dois gêneros eles são muito parecidos, mas nós vamos ver aqui nesse vídeo que eles têm diferenças e sim, é possível identificar uma charge e um cartoon. O humor crítico é uma das principais características desses dois gêneros, mas você sabe no que são semelhantes e no que se diferem charge e cartoon? Vamos ver aqui, interpretar um pouquinho dessas imagens. A gente percebe aqui, um homem escutando ali a sua música no rádio que está na gaiola. Então, o que a gente pode interpretar disso, Sim, que na verdade a gente pode falar, os pássaros, por exemplo. O lugar de pássaro, será que é na gaiola ou é em liberdade? Pessoas querem ouvir música, legal, escuta no radinho. E veja aquele casal ali, A segunda intenção é o que está relacionado no casal. A segunda intenção ali, de repente, da pessoa em pegar a pipoca da namorada. Então, aqui também trata ali das segundas intenções. Então, é importante nós analisarmos e interpretarmos as imagens também para diferenciarmos charges e cartoons. A charge relaciona o seu conteúdo a informações polêmicas, amplamente debatidas pelos veículos de informação e comunicação, tanto tradicionais quanto online. Então, o que são informações polêmicas, professora? São aquelas informações que causam opiniões, visões diferentes em frente a uma informação, a uma notícia. Por isso que a charge traz ali o chargista traz o seu posicionamento referente àquela informação, com uma crítica e, claro, tentando convencer o leitor de que a sua opinião é a mais correta. Este gênero textual tende ao efêmero. O que é efêmero? É o que é passageiro. Como a charge trabalha com informações vinculadas a notícias, à atualidade, então a charge ela é passageira, ela faz sentido naquele momento. Depois que se passa esse debate, essas notícias, a charge ela já fica ali passageira, já não é possível compreender ela numa outra época, por exemplo. Via de regra, pois somente com o compartilhamento das informações do momento, mesmo em que é produzida, é que a charge se torna compreensível ao público leitor e, por consequência, provoca humor e o riso irônico. Porém, você tem que entender, compreender ali, estar a par, estar informado sobre o que está acontecendo na sociedade, no esporte, no mundo político, artístico. Se você não compreender isso, não estar informado, você não vai conseguir entender a crítica, o humor que está naquela charge. Vamos aqui à primeira atividade relacionada a esse gênero. A charge ao lado confirma uma das características fundamentais desse gênero. Qual é ela e justifique sua resposta. Então vamos analisar essa imagem, Aos senhores políticos, a partir de segunda, a raladinha será à tarde. Veja o que você consegue, se você consegue interpretar essa charge, sobre o que ela se refere. Então pensa um pouquinho que através dela nós vamos ver ali uma das características fundamentais da charge. Eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, será que é possível compreender aqui a crítica nesta charge? Vamos lá? Não nos é possível compreender ou desvendar a crítica ou humor irônico que emite, pois esta charge é datada, inclusive a data está registrada ali, né, 30/5/1957, foi publicada há mais de 50 anos, daí a comprovação de que a charge é situada e o que denota sua efemeridade. Então a charge, para nós compreendermos, como eu já comentei com vocês, ela é relacionada a assuntos da atualidade. Por isso que vocês tiveram com certeza dificuldade em interpretar essa charge, porque ela é de 1957. A charge é sobre assuntos atuais. Pressupostos e subentendidos. O que será que são pressupostos e subentendidos? Então, os pressupostos são de mais fácil identificação, estando sugeridos no texto. Pressuposto a gente pode entender como uma informação já antecipada no texto. E subentendidos são deduzidos pelo leitor, sendo de sua responsabilidade. Então, subentendidos são informações que você tem que interpretar o que está nas entrelinhas. Aí vai da particularidade, da forma de interpretação, da visão de mundo de cada leitor. Charge é um gênero textual próprio da imprensa, ou seja, ele é divulgado, veiculado em jornais, revistas, impressos ou online, em sites também de divulgações. Vamos à leitura dessa charge aqui, prestem atenção. Rato de laboratório? Eu jurava que éramos integrantes de um reality show. Veja ali que a imagem, ratinhos, né, complementa a linguagem verbal e não verbal, elas se complementam. Sobre o que será que esses ratinhos estão falando? Reality show. Veja a atualidade do assunto aqui. Vamos à atividade, então, referente a essa charge. Na charge há uma referência, uma crítica ao mundo real. Qual é essa crítica? Então, está falando de alguma coisa real, o atual? Qual seria essa crítica aqui dessa charge? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, conseguiram relacionar aqui reality show, né? Ratos de laboratório, jurávamos que era integrantes de um reality show. Vamos ver a crítica presente nessa charge? A crítica refere-se a programas de televisão que levam as pessoas ao confinamento em busca de um prêmio. Esses programas de realities anuais, que tem as pessoas ficam ali como ratos de laboratório, manipuladas ali pelos próprios, né, integrantes dos programas, dos realities. Os ratinhos de laboratório são uma analogia. O que é uma analogia? Uma comparação com esses tipos de programas que atingem altos índices de audiência. Ou seja, aqui, né, tantas pessoas que ficam confinadas aqui dentro desses programas, até os próprios telespectadores, eles agem como ali uma analogia, uma comparação, como ratos de laboratório, porque eles são manipulados. O público é manipulado. Quantas pessoas deixam de fazer atividades, coisas do dia a dia, interagir para votar no seu candidato? E as próprias pessoas que estão ali dentro também, elas não agem 100% de forma naturalmente, elas são manipuladas porque elas estão dentro de um programa, dentro de um reality show. Essa é a crítica, né, da charge, né? A sociedade envolvida em algo que nem faz parte da sua vida, os reality shows, e pessoas com que, na verdade, elas não conhecem, às vezes se identificam. E olha só, esses programas, eles têm altos índices de audiência. Então, as pessoas realmente assistem, participam, votam, fazem parte e formam esses reality shows. Vamos retomar o conteúdo. Nesta aula, estudamos o gênero charge. Nós vimos aqui também que a charge, né, e o cartoon, elas têm as suas diferenças, né? A charge, principalmente, trata assuntos da atualidade. E o cartoon, ele fala sobre coisas do comportamento humano, que não é necessariamente temporal. O comportamento humano, ele é universal, pode ser colocado, criticado em qualquer época. O próprio campo jornalístico. Então, a gente viu também que a charge, ela é divulgada em revistas, jornais, impressos ou digitais, através da internet também. Vimos que a charge apresenta propensão ao efêmero. Lembrando, efêmero é passageiro. Por quê? Porque a charge, ela vai trazer assuntos polêmicos, mas da atualidade, assuntos atuais. O gênero de humor, sátira por meio da intencionalidade. Então vamos falar um pouquinho do humor e da sátira. É um humor crítico, né? Um riso sério, um riso engraçado, mas que causa uma reflexão para o leitor. E lembrando também que o chargista, ele tem a intenção de causar no leitor um impacto, uma reflexão, para convencê-lo também a mudar de ideia. Sua intencionalidade é provocar, por meio do riso sério, uma reflexão crítica, com o objetivo de persuadir, ou seja, de convencer pela opinião ou denúncia emitida no texto, que é híbrido. Professor, o que é um texto híbrido? Por que ele é chamado de híbrido, multissemiótico ou multimodal? Porque ele traz ali as duas linguagens, a linguagem verbal, que é a parte escrita, e a linguagem não verbal, a imagem, que se complementam, pois ali a linguagem verbal e não verbal. É importante também de se lembrar que, se o leitor não tiver um conhecimento do que está acontecendo na atualidade, das informações da atualidade, ele não vai conseguir interpretar o conteúdo ou até mesmo fazer uma reflexão crítica sobre aquele conteúdo, sobre aquela charge. Então é importante, estudantes, vocês estarem sempre atualizados sobre o que acontece, sobre as principais informações da atualidade para compreenderem as charges. Neste vídeo nós falamos sobre a charge. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.